Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Qual deve ser a atitude de um homem que teme a Deus, de um homem que obedece a Deus diante de confronto, diante de adversidade, diante de qualquer situação desfavorável? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Vamos ver com o rei Ezequias. Ele passou por confrontação, ele passou por dificuldades, ele passou por situações desagradáveis, mas ele confiou no Senhor. E sabe o que mais ele fez? Vamos ao tema de hoje, a oração do rei Ezequias. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 37, verso 15, que diz: E orou Ezequias ao Senhor, dizendo... No estudo anterior, o rei da Síria, Senaqueribe, mandou mensageiros ao rei Ezequias. Esses mensageiros confrontaram a fé do rei Ezequias, mas também confrontou a fé do povo. Os representantes do rei Ezequias foram contar a ele tudo o que haviam ouvido e, indignados, eles rasgaram as suas roupas em sinal de vergonha, em sinal de humilhação e também em sinal de protesto. E eles levaram a mensagem de Senaqueribe, o rei da Síria, ao rei Ezequias, rei de Judá. Quando o rei Ezequias ouviu, sabe qual foi a atitude dele? Segundo Reis 19, verso 1. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Rasgar as vestes, cobrir de saco era sinal de arrependimento, era sinal de humilhação diante de uma tragédia anunciada, e era um procedimento comum, como nós vemos no Antigo Testamento. E Ezequias, diante de tudo isso, ele foi falar com Deus, ele foi buscar proteção e ajuda em Deus, em sinal de arrependimento e humilhação. Assim como os ninivitas. Você lembra quando Jonas foi engolido por um grande peixe, porque Deus mandou ele falar lá na cidade de Nínive e Jonas se recusou? Vamos ver Jonas 3, 5 e 6. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconhecia seus pecados e estavam arrependidos. O povo de Nínive, ao ouvir a notícia trazida por Jonas, eles se arrependem e eles se humilham diante de Deus. Mas também essas vestes de pano de saco, de pano grosseiro, também podia simbolizar revolta e humilhação, como no caso de Esdras. Vamos ver? Esdras capítulo 9, verso 5. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus. Então a gente vê, no caso de Esdras, ele se colocando em sinal de humilhação e revolta diante de Deus. Mas também nós vemos no caso de Jó, já em sinal de humilhação e adoração. Vamos conferir? Jó capítulo 1, verso 20 e 21. Ao ouvir tudo isto, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida,
ajoelhou-se, encostado o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Então nós vimos 3 casos: o caso dos ninivitas, nós vimos o caso de Esdras, nós vimos o caso de Jó. Todos rasgaram as suas vestes e o principal, em sinal de humilhação diante de Deus, o rei Ezequias fez a mesma coisa e ele mandou os homens dele, ele mandou mensageiros procurar o profeta Isaías, segundo Reis 19, 3 e 4, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, que foi enviado pelo rei Senaqueribe, né? A quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Então a gente vê que o rei Ezequias manda mensageiros ao profeta Isaías, pedir para o profeta Isaías conversar com Deus, levar a Deus tudo o que havia acontecido. E o profeta Isaías mandou resposta imediatamente ao rei Ezequias. Isaías 37, 6 e 7, olha só a resposta. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Olha, Deus já falando, o que eles estavam falando era dele mesmo, do próprio Deus. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Já era motivo para o rei Ezequias ficar alegre, porque o Senhor já havia ouvido a oração, e o Senhor já havia mandado resposta. Logo em seguida, o próprio rei Senaqueribe manda outras cartas ao rei Ezequias. Novamente, ele estava desafiando a fé do rei Ezequias. Ele estava numa atitude de arrogância, numa atitude de desprezo ao nosso Deus. Mais uma nova afronta o rei Ezequias estava vivendo. Ele já tinha a resposta de Deus a esse respeito. Vamos ver a carta que o rei Senaqueribe mandou para o rei Ezequias. Segundo Reis 19, 9 a 11, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente? E tu te livrarás? Olha que audácia, olha que arrogância. Além dele estar afrontando o rei Ezequias, ele fala: não confie no teu Deus. Como não confiar no Senhor? O Senhor já havia mandado a resposta antes desta segunda carta, na primeira afronta do rei Senaqueribe. Novamente, sabe o que o rei Ezequias faz? Ele vai orar. É ele que foi buscar ao Senhor novamente, mas aí ele não mandou ao profeta Isaías, ele foi falar com Deus. Segundo Reis 19, 14, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Eu fico imaginando Ezequias mostrando para o Senhor: Senhor, olha o que estão falando, olha o que esse rei arrogante está falando do Senhor. E Ezequias, ele faz uma oração. Vamos confirmar isso em Isaías 37, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ora,
ao Senhor, oração, falar com Deus, e foi isso que Ezequias foi fazer. Primeiramente, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Isaías 37:16, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Olha que reconhecimento lindo, tu, Senhor dos exércitos, que habitas entre os querubins. Que reconhecimento maravilhoso. Não para por aí. Ele reconhece no próximo versículo que vamos ver que Deus é aquele Deus vivo. Deus é um Deus que ouve a súplica do seu povo. Deus é o Deus que dá atenção ao seu servo. Deus é um Deus que ouve a oração. Isaías 37:17. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele reconhece que Deus é vivo, e a Bíblia fala que porque o nosso Deus é vivo, ele se levantará a nosso favor. E Ezequias, naquele momento, ele se derrama diante do Senhor, ele fala com o Senhor com sinceridade, ele mostra para o Senhor que aquele rei ímpio, Senaqueribe, estava afrontando, mas não estava afrontando um Deus qualquer, não, estava afrontando o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E aí a gente vê que Deus tremendo é esse, quando Ezequias ele reconhece, ele fala para Deus que ele é vivo, que ele é real. Ele fala que aquele rei da Síria, ele até fez sim, ele destruiu as outras nações, ele até acabou com os outros deuses, mas porque não eram deuses de verdade. Isaías 37:18-19, ele fala assim: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações às suas terras. Ele está mostrando para Deus que o rei Senaqueribe era um rei forte. Mas voltando, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram. Eu acho lindo quando a gente vê ele falando, porque não eram deuses, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Mas quando ele fala, mas tu, Senhor, tu és o Deus vivo, tu és o Deus poderoso, e Ezequias mostra que aqueles deuses destruídos eram obras de mãos de homens, e ele mostra para o Senhor que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Isaías 37:20, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, olha a intimidade, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor, que só tu és Deus, que tu és vivo, que tu não és como aqueles deuses que foram derrotados, porque tu tens todo o poder. E logo após a oração de Ezequias, sabe quem que mandou resposta? Deus. Deus mandou resposta através do profeta Isaías. E olha qual foi a resposta. Isaías 37:21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Olha só, lembra da oração? E ele cita: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de te zomba. Está falando de Jerusalém. A virgem, a filha de Sião, despreza e zomba do rei Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto.
contra o Santo de Israel, é contra o Todo-Poderoso. E Deus mostrou a Ezequias que era para Ezequias ficar tranquilo, era para Ezequias confiar, porque era o Senhor que iria agir nesta situação. Isaías 37, verso 33 e 35 diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus já tinha dado a resposta. Olha qual foi: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Um Deus de misericórdia, um Deus que guarda a aliança, um Deus que mostra que Ele é poderoso. E Deus fala: aqui em Jerusalém Ele não vai entrar. Podemos até estar olhando situações que passamos, situações de afrontas, e o Senhor só manda nós nos aquietarmos, só fala para nós ficar quieto, porque sou eu que pelejo esta guerra. E nós temos que ser inteligentes, temos que ser obedientes, temos que colocar nas mãos do Senhor e confiar, porque olha, o que o Senhor falou, o Senhor fez acontecer. O Senhor, aquele que falou que ia agir, Ele agiu. Isaías 37, 36 e 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. Olha que tremendo! Você se lembra qual foi a primeira resposta que Deus mandou para o rei Ezequias através do profeta Isaías? Ele falou: e faloei cair morto a espada na sua terra. O rei Senaqueribe arrogante, que está aqui zombando de mim, que está aqui me afrontando, não é você não, rei Ezequias, é a mim. Pois ele não vai entrar em Jerusalém e ele vai cair morto à espada na própria terra dele, que era lá em Nínive. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o que o Senhor falou, ele faz acontecer. Não aconteceu imediatamente no mesmo momento, mas o que Deus falou, Ele cumpriu. Isaías 37, 38. E sucedeu que, estando ele a estar falando de Senaqueribe, prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos de Senaqueribe, o feriram à espada. Eles escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Por isso que nós temos que nos aquietar diante da palavra que o Senhor fala para conosco, porque o Senhor, Ele cumpre a sua promessa. O rei Ezequias sabia que Deus era Deus que ouvia as orações, sabia que Deus era Deus de socorro, sabia que Deus era Deus que agia a favor do seu povo. E o rei Ezequias, ele, sabendo que Deus ouvia as orações do seu povo, ele colocou a esperança dele, a confiança dele, a fé dele no Senhor. O salmista fala no Salmo 146, 5 e 6, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Lembra que ele, nas duas situações, ele vai falar com Deus, ele vai orar, e ainda o versículo fala assim: cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e que mantém a sua fidelidade para sempre. Este é o nosso Deus, o Deus misericordioso, um Deus que perdoa os pecados, um Deus que traz paz para o seu povo, mas também traz vitória. O rei Senaqueribe estava confiando em sua própria força, ele ultrajou o nosso Deus, mas o rei Ezequias fez diferente. Para concluirmos, o rei Ezequias confiou no Senhor. E sabe o que o Senhor fez com o rei Ezequias? O Senhor honrou o rei Ezequias. Que nós possamos também, diante de qualquer situação desfavorável, levarmos ao Senhor a nossa oração, que possamos colocar diante do Senhor todas as circunstâncias da nossa vida, mas confiarmos, independente das provocações, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Ezequias, um rei que confiou no Senhor. Também Ezequias, um rei que foi confrontado. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.